Quando mergulhamos na Bíblia, frequentemente somos lembrados de que Deus, em sua providência, utiliza homens e mulheres inesperados para realizar grandes feitos em prol de seu povo. Quem não conhece histórias como a de José no Egito, Débora, Davi e muitos outros? No entanto, algumas dessas figuras, usadas por Deus ao longo da história, permanecem quase desconhecidas para a maioria dos leitores. Neste vídeo, vamos explorar a história de um personagem bíblico pouco conhecido, mencionado de forma quase oculta na Bíblia. Sua citação é tão breve que mal ocupa 2 versículos, mas esse breve relato revela algo extraordinário. Este homem derrotou nada menos que 600 filisteus com uma simples ferramenta de agricultor e libertou Israel. Há quem confunda a história desse personagem com a de Sansão, mas eles não foram contemporâneos e não têm relação, exceto pelo fato de ambos terem sido juízes de Israel. Se ainda não sabe de quem estamos falando, é de Sangar, o terceiro juiz de Israel. Este vídeo se baseia nos textos bíblicos do livro de Juízes, capítulo 3, versículo 31 e capítulo 5, versículo 6. Menciono isso porque, em outros vídeos sobre Sangar que fiz, recebi comentários de pessoas desinformadas que alegaram que eu inventei esse personagem para ganhar visualizações e que eu deveria falar a verdade, pois a Bíblia fala apenas de Sansão, não de um tal Sangar. Neste vídeo, revisaremos a história de Sangar para que aqueles que nunca ouviram falar dele possam conhecê-lo e para que aqueles que já leram sobre ele possam entender melhor o contexto histórico de sua época, seus feitos e as lições que podemos aprender com sua breve história na Bíblia. Para compreendermos a história de Sangar, é importante conhecer o contexto histórico do período em que viveu. Sangar atuou durante a época dos juízes, um período de grande instabilidade e desordem na história de Israel. Esse período começou após a morte de Josué e antecedeu a ascensão da monarquia israelita. Em Juízes 21h25, lemos: Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Esse versículo revela a falta de liderança central e a ausência de unidade entre as tribos de Israel, resultando em ciclos repetidos de apostasia, opressão, arrependimento e libertação. O livro de Juízes descreve que esse ciclo seguia um padrão claro. O povo se afastava de Deus e caía na idolatria. Deus permitia que inimigos oprimissem o povo como forma de juízo. O povo clamava a Deus em arrependimento, e Deus levantava um juiz para libertá-los da opressão. Os israelitas, frequentemente, escolhiam novos deuses, e a guerra chegava às suas cidades. A escolha de juízes improváveis como Débora, Gideão e Sangar é uma demonstração da graça e da soberania de Deus em usar meios inesperados para cumprir sua vontade. Sangar enfrentou os filisteus, um inimigo constante de Israel durante o Antigo Testamento, especialmente no período dos juízes e até o reinado de Davi. Os filisteus eram conhecidos por seu avanço tecnológico, utilizando o ferro em suas armas, o que colocava os israelitas em desvantagem militar. Eles habitavam a região costeira de Canaã e frequentemente realizavam ataques contra as tribos de Israel, saqueando e oprimindo o povo. A opressão dos filisteus no tempo de Sangar fazia parte dessa guerra contínua entre israelitas e seus vizinhos pagãos. A falta de unidade entre as tribos de Israel agravava a situação, pois cada tribo tentava sobreviver sozinha, e a cooperação era mínima, permitindo que os filisteus e outros inimigos explorassem a vulnerabilidade do povo. Neste contexto, Deus levantou Sangar como juiz dos israelitas, um juiz singular em um período turbulento. Embora pouco se saiba sobre Sangar, ele parece ter sido um juiz não tradicional, diferente de outros como Gideão, Sansão ou Débora. A Bíblia não menciona um chamado direto de Deus para Sangar ou instruções específicas para libertar Israel. Embora isso possa ter acontecido, não é registrado. Sangar é mencionado brevemente no versículo. Depois dele, Sangar, filho de Anate, feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também libertou Israel. O nome Sangar tem uma etimologia incerta. Alguns estudiosos sugerem que pode ter derivado de um nome pessoal antigo, enquanto outros acreditam que não seja um nome israelita, o que poderia indicar que ele não era hebreu de nascimento. A identificação de Sangar como filho de Anate pode referir-se à sua origem geográfica, sugerindo que ele pode ter vindo de uma cidade chamada Banati ou de uma localidade próxima ao norte de Hebrom.
Embora o texto bíblico não esclareça a origem étnica de Sangar ou sua filiação tribal, alguns estudiosos propõem que ele poderia ter sido um cananeu incluído no serviço de Israel. Essa hipótese é sustentada por quem observa que o nome Anat pode estar relacionado à deusa cananita da guerra. No entanto, essa teoria enfrenta dificuldades, especialmente porque seria estranho que um juiz e libertador de Israel estivesse associado a uma divindade pagã. Outra possibilidade é que filho de Anat possa ser um título militar e não um nome pessoal. Independentemente de sua origem, o que sabemos é que Sangar viveu em um período de grande opressão e insegurança. No Cântico de Débora, em Juízes 5, lemos que, durante o tempo de Sangar, as estradas eram perigosas, as viagens interrompidas por saqueadores e muitas aldeias foram abandonadas. O texto sugere que Sangar enfrentou um inimigo organizado e perigoso, mas tomou uma atitude corajosa e inesperada. Com uma aguilhada de bois, uma ferramenta agrícola com ponta de ferro, ele matou 600 filisteus em um ataque bem-sucedido. Há também teorias alternativas sobre o significado de aguilhada de bois, algumas sugerindo que possa ter sido um título simbólico ou até mesmo o nome de um navio, indicando que Sangar poderia ter sido um comandante naval. Contudo, essa teoria carece de evidências claras e contraria a descrição mais simples do texto bíblico. Outro ponto debatido é a duração da liderança de Sangar. Ao contrário de juízes mais conhecidos, como Gideão ou Débora, que tiveram um impacto duradouro, a atuação de Sangar parece ter sido muito breve. A continuidade da opressão até o tempo de Débora e Baraque leva alguns intérpretes a acreditar que sua liderança foi limitada. No entanto, sua batalha pode ter pavimentado o caminho para as vitórias posteriores da tribo de Naftali contra os cananeus. Independentemente de sua origem e do tempo de sua liderança, o importante é que Sangar foi usado por Deus para libertar Israel, mesmo que por um curto período. A história de Sangar nos ensina que Deus pode usar até os meios mais simples e improváveis para realizar seus propósitos. Assim como Deus usou Moisés e seu cajado para milagres no Egito, ele também usou Sangar e sua aguilhada para derrotar um inimigo poderoso. O foco da narrativa não está na habilidade militar de Sangar, mas no poder de Deus que o capacitou. A coragem de Sangar não vem da autoconfiança, mas de uma confiança absoluta em Deus. Sua atitude ilustra que a verdadeira coragem bíblica não é a ausência de medo, mas a disposição de agir com fé, mesmo quando se sente inadequado ou vulnerável. Como o apóstolo Paulo experimentou, a graça de Deus é suficiente, e seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história de Sangar e se você está interessado em entender mais sobre as doutrinas bíblicas.